Neste vídeo, mostraremos em formato Draw My Life o surgimento do universo e da vida. Para isso, viajaremos primeiramente à teoria do Big Bang. Há 15 bilhões de anos, na explosão inicial, somente partículas subatômicas poderiam suportar a altíssima temperatura que o universo estava. A fusão de prótons e nêutrons teria se dado no terceiro minuto após a explosão. Desde então, o universo vive em expansão. Após o Big Bang, ocorreu a fusão das partículas subatômicas em átomos. O processo de fusão nuclear ocorre continuamente nas estrelas. Átomos de hidrogênio dão origem sucessivamente ao deutério, trítio e hélio. O processo de triplo alfa envolve sequencialmente a formação de hélio, berílio e carbono, elemento vital devido às seguintes características: tetravalência, facilidade em romper e refazer ligações químicas, variedade e flexibilidade estrutural dos compostos de carbono, ligações realizadas pelo carbono que possibilitam a aproximação de grupos reativos. A Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos e seria impossível a existência de vida devido às altas temperaturas. Para estimar o aparecimento da vida, utilizam-se fósseis. Os microfósseis descobertos por Dunlop tratam-se de fósseis originados de cianobactérias que capturaram e metabolizaram carbonatos do meio, depositando-os na membrana. Assim como os microfósseis descobertos por Scuff, esses, portanto, seriam fotossintesantes e, por conseguinte, bioquimicamente sofisticados, de modo que seriam considerados formas de vida simples e primitiva. A primeira tentativa de explicar como a vida surgiu deu-se a Aristóteles, com a teoria da abiogênese, segundo a qual defendia que os seres vivos são originados a partir de matéria bruta e quando as condições estivessem favoráveis para o surgimento. Em 1668, Reid realizou um experimento com moscas e pedaços de carne. Utilizou um vidro aberto com um pedaço de carne e um vidro aberto com uma gaze tampando o pedaço de carne. Como resultado, Reid comprovou que as larvas de insetos só apareceram no vidro que estava aberto, dando acesso a insetos, sendo que o ar fresco chegava em ambos os vidros. Em 1860, o cientista Louis Pasteur venceu a biogênese, com a invenção de um frasco de gargalo em forma de pescoço de cisne, que permitia a passagem do ar, mas retia as partículas. Com o experimento utilizando esse frasco, conseguiu-se confirmar que todo ser vivo provém de outro ser vivo. Em 1920, os cientistas Oparin e Haldane criavam a hipótese da quimiossíntese, tendo como ideia a existência de uma atmosfera primitiva com abundância em reagentes que atuariam como matéria-prima. Inevitavelmente, ocorreria a produção de compostos orgânicos precursores da vida. A fim de testar a hipótese, Urey e Miller criaram um aparelho que reproduzia as supostas condições do planeta. Como resultado, obtiveram a presença de aminoácidos e um carboidrato, confirmando que a hipótese de Oparin e Haldane era possível, mas não significa que o surgimento ocorreu na Terra em seus primórdios. Ainda em discussão de como o primeiro ser vivo surgiu, Sidney Fox propôs em 1959 um mecanismo para o surgimento das proteínas primitivas que consistia em aminoácidos postos em determinadas condições, onde formavam proteinoides, proteínas térmicas ou poliaminoácidos, extrapolando para épocas remotas. Aminoácidos vindos do espaço seriam absorvidos por rochas argilosas e quentes, reagindo e dando origem a poliaminoácidos que formariam os primeiros comportamentos munidos de catalisadores primitivos. Se aminoácidos bastam para formar proteínas,
Ácidos nucleicos exigem bases nitrogenadas, pentose e fosfato. Nesse caso, a gênese dos ácidos nucleicos tende a ser mais difícil de originar, ao contrário das proteínas. Diante do exposto, torna-se mais razoável especular que as proteínas surgiam antes dos ácidos nucleicos e que as protocélulas não armazenavam suas características. Tal consideração contraria a hipótese do mundo do RNA, a qual diz que este surgiria primeiro que o DNA, visto que o RNA, além de realizar a síntese proteica, também teria mais duas funções. O RNA se comporta como enzima catalítica e pequenas moléculas atuam como repressores da transcrição de certos genes. A protocélula pode, então, ter se organizado independentemente da existência. Dada a transformação de uma célula procariota em eucariota, que não poderia se dar de maneira abrupta, esta teria surgido por meio de sucessivas etapas como perda da parede celular, posteriormente readquirido em células vegetais, desenvolvimento do citoesqueleto, responsável pela movimentação e sustentação da célula, e ocorrência de invaginações na membrana plasmática, permitindo interiorizar material externo por endocitose, como também a formação de organelas membranosas como a carioteca, posteriormente o que seria o núcleo compactando o DNA. Pensando na evolução metabólica, a célula teria sido primeiramente quimiosintetizante, produzindo matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais, sem precisar da luz solar. Com o processo da fagocitose das mitocôndrias, fagocitando uma bactéria aeróbica no lugar de heterótrofo que não a digeriu, ou por outros mecanismos. Similarmente ao processo anterior, tratando-se de fotossintetizantes, sintetizando componentes orgânicos através da utilização de energia solar, surgiram os plastídeos, responsáveis por acumular respectivamente amido, lipídios e proteínas para fornecer energia à célula. A comparação do genoma de diferentes espécies dá parâmetros quanto à complexidade das mesmas. Assim, o homem pode ter menos genes do que uma bactéria, mas ser mais complexo é consequência direta da evolução. Seja o envoltório da protocélula, o conservado de Oparin e Haldane, a microsfera de Fox e outros. Seja o que for, deveria absorver solutos que, uma vez no compartimento, mais protegidos, com maiores chances de interagir, capacitados a ganhar mais complexidade e formar as primeiras vias metabólicas. A disponibilidade de soluto no meio combinado à sua absorção pela protocélula ou célula procarionte indicam um início heterotrófico para a célula, aparecendo mais tarde os organismos autotróficos. Por mais bizarro que pareça, na biologia, reprodução não necessariamente tem a ver com sexo, haja vista a reprodução assexuada. Chegando a ser contraditório, já que na reprodução sexuada, dois gametas de indivíduos diferentes se unem para formar uma célula-ovo, enquanto que na assexuada, um único indivíduo unicelular origina dois. Apesar dessa aparente desvantagem, o processo sexuada é mais vantajoso, devido à variabilidade genética que ele permite ter com a mistura gênica, acarretando no crossing over. Há uma distinção entre esporo e gameta que é de grande importância. Embora ambos sejam células reprodutivas, o esporo pode originar um indivíduo, tendo condições favoráveis para tal. Já os gametas necessitam se encontrar um com o outro para formar a célula inicial, que no caso é o zigoto. O passo evolutivo seguinte na reprodução foi a diferenciação gamética, tanto de forma como de funções distintas, culminando na oogomia, com a distinção entre gametas masculinos e femininos. Com isso, tivemos a aparição de indivíduos hermafroditas e partenogênicos, evidenciando que a vantagem do processo de reprodução sexuada é a recombinação genética com a consequente diversificação dos membros de uma população.
No hermafroditismo, o indivíduo porta dois sexos ao mesmo tempo. Porém, a reprodução cruzada é sempre priorizada. Por isso, ocorre o desenvolvimento não simultâneo das partes femininas e masculinas, como acontece com as plantas. Assim, existem as espécies monóicas, que são aquelas onde o indivíduo carrega os dois sexos, os chamados hermafroditas, e as dioicas, onde tem os sexos separados. A partir do que foi apresentado, desde a origem do universo à evolução dos processos reprodutivos, a ciência biológica iniciou uma nova etapa, a classificação dos seres vivos. No passado, os componentes da natureza eram divididos como reinos: animal, vegetal e mineral. Em 1966, após a criação da teoria celular, que diz que todo ser vivo é composto de células, o cientista Herbert Copeland dividiu os seres vivos nos reinos animal, vegetal, protista e monera, acrescentando posteriormente o reino fungi. A classificação atual, a partir de Ruiz e Fox, e com o avanço da ciência, passou a admitir os domínios, subdividindo-se a partir de então o mundo vivo em três grandes conjuntos de organismos, considerando as características compartilhadas, os quais são bactéria, arquea e eucária.